Boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade, para esta breve conversa num espaço bem interessante que é onde estamos. Hum, Eu tenho a ideia de ter lido um artigo seu, relativamente recente, de 4, 5 anos, mais coisa, menos coisa. O título era O Ofício do Humanista. E chamam particularmente a atenção porque o Soutor, a certa altura, diz algo que me parece, pessoalmente, bastante interessante e, enfim, e de uma acuidade enorme, porque escreve a certa altura que não é possível identificar uma época em que o humanista tenha florescido sem desconfiança. Eu achei particularmente interessante essa afirmação, e eu pedi-lhe justamente que desenvolvesse um pouco esse pensamento, tendo em conta os grandes desafios que hoje são colocados às humanidades e quem trabalha na área das humanidades, os humanistas, etc. Portanto, em que há, de facto, parece que neste mundo super ou hipertecnológico há uma desconfiança acrescida, não é? Então, boa tarde, é um gosto estar aqui consigo e uma palavra de louvor também para estas funções que exerce de forma tão qualificada e com um compromisso tão constante. Eu sou sempre a favor de tudo aquilo que nos dê a conhecer. Nós precisamos de nos conhecer mais uns aos outros. Claro. E esta iniciativa, que é uma iniciativa da direção, mas que conta com o seu empenho, é uma iniciativa que me é cara. E, portanto, queria dizer isto logo no princípio. Essa frase que destaca vem ao encontro realmente de uma preocupação minha e é uma frase de consolo, quer dizer, porque eu vejo e conheço, e com certeza o meu amigo conhece também, muitas pessoas que se dedicam às nossas áreas. O humanista é uma pessoa que se dedica às letras humanas, não é? E na altura em que a palavra foi cunhada, isto já está esquecido, para se demarcar daqueles que se dedicavam às letras sagradas. Isto foi uma revolução enorme. Quer dizer, acreditar que as letras humanas tinham uma dignidade suficiente para que alguém se lhe dedicasse de forma profissional foi uma revolução enorme. Eu diria, eu não conheço outra que se lhe equipare até aos nossos dias. Eu dizia aí que o humanista nunca floresceu sem desconfiança. Porquê? Porque o humanista é, por definição, a pessoa que inquieta, a Pensa pessoa contra a que maré. perturba, E pensa contra a maré. com uma coragem idêntica àquela que tiveram os humanistas do século XV. Claro. Não é? Que eram pessoas de uma coragem enorme, que se respaldavam muito na cultura que tinham, mas mesmo assim era uma coragem cívica enorme. E por isso os humanistas foram sempre olhados com desconfiança. E isso não é novo. Hoje em dia temos circunstâncias diferentes. Os humanistas, e eu tenho a pretensão de me incluir nesse rol, mas incluo também a si, portanto já somos dois, a suscitar desconfiança nas pessoas. Os humanistas perturbam justamente porque, por vezes, contestam aquilo que é dado como aceite e é dado como irrevogável. Os humanistas, antigamente, olhavam para textos e desconfiavam dos textos para onde olhavam. Corrigiam-nos, encontravam significados que não estavam à vista. Os humanistas eram comentaristas, por exemplo, comentavam os textos, ampliavam o sentido dos textos. Tudo isso gera inquietação, tudo isso gera incómodo. Olhemos para trás, para o século XV, olhemos para o século XVIII e fiquemos no século XXI. E os humanistas foram sempre pessoas que perturbaram aquilo que é tido como cómodo e definitivo. E foi esse o sentido que eu quis dar a essa frase e é esse um sentido que mantenho. Até fico contente por ter escrito isso, que já não me lembrava. Um dos temas, segundo julgo saber, enfim, que o tem apaixonado ao longo dos anos,
é a obra de Gil Vicente, alguém que também se incomodava e que se inquietava muito relativamente ao seu tempo e por isso escrevia, enfim, aquelas farsas que ainda hoje mantêm, enfim, uma certa atualidade e de resto são abundantemente encenadas. Era alguém que também escrevia, que olhava criticamente para o seu tempo. É verdade. Embora numa perspectiva diferente dos humanistas. Claro. Gil Vicente não era um humanista no sentido de escola, Sim, como sim. Sá de Miranda, seu contemporâneo, Que não era. mas que não o apreciava muito, curiosamente, Sá de Miranda não apreciava muito Nem Sá de o Miranda Gil Vicente. apreciava Gil Vicente e, de certeza, Gil Vicente retribuía-lhe da mesma forma. Eu tenho isso como certo. Mas eu tenho realmente, em relação a Gil Vicente, uma admiração que me levou a trabalhar sobre ele, como sabe, mas uma admiração distante. Eu não gostava de tomar café com ele. Porquê? Incomoda-o é a linguagem? Não é isso, não é pensamento? isso. É que Gil Vicente era um satirista. Exato. E os satiristas são sempre pessoas que, Incomodam como é mais. que eu ia dizer, com quem o convívio é difícil. Com quem o convívio é difícil. Gil Vicente não é um autor cómico. Claro. É um autor satírico. Satírico, exatamente. E nós temos um especial gosto em privar com pessoas que têm um sentido cómico apurado e já não temos um gosto muito grande em conviver com pessoas de propensão satírica. Porquê? Porque o satirista é aquele que caricatura o real. Claro. É aquele que olha para esta mesa e vê nela um defeito que nós não conseguimos identificar. A missão de Gil Vicente era olhar para o seu tempo, identificar os perigos, identificar aquilo que estava mal e dar-lhe um relevo, porventura exagerado, mas às vezes é preciso exagerar para prevenir os erros, e é por isso que eu tenho por ele esta simpatia, como confessei há pouco, mas uma simpatia, por exemplo, que não cria em mim um desejo grande de ir tomar café com ele à baixa. Porque todos nós conhecemos pessoas que têm esse sentido satírico, conhecemos pessoas Claro. contemporâneas que têm um sentido satírico elevado, em quem nós reconhecemos uma utilidade cívica muito grande, mas com quem não gostaríamos de ter assim um convívio prolongado e assíduo. Porque se estamos bem dispostos, a receita para deixarmos de estar é encontrarmos um satirista, porque esse satirista vai, de certeza, dizer-nos que algo não está a correr bem e a nossa boa disposição extingue-se. Exato. E, portanto, o Gil Vicente é um autor fantástico pela coragem que demonstra, pelo gênio. Sim. E olhe, e até pela capacidade de trabalho. Não sei se as pessoas têm essa noção. Gil Vicente deixou-nos uma obra de mais de 40 mil Sim, versos. bastante extensa. 40 mil versos escritos em 35 anos. A obra de Gil Vicente tem um caráter oficinal fortíssimo. Fortíssimo. Isso, para quem hoje não tem hábitos de trabalho muito sistemáticos, é digno de uma grande admiração. Estava aí, sobretudo, a sublinhar a dimensão satírica, não é? que é indesmentível na obra vicentina, e isso ocorre-me fazer aqui uma passagem, uma ponte muito grande para a contemporaneidade, precisamente também para a dimensão, se quisermos, satírica, ou dito de outra forma, também para o papel do humor enquanto fator crítico da sociedade atual e que muitas vezes coloca questões que à época do Gil Vicente, enfim, colocavam-se a um outro nível, mas também não deixavam de se colocar, que tem que ver com a dimensão da liberdade de expressão, não é? Até onde é que se pode ir, não é? Como é que olha para estas questões da sátira, o humor? Deve haver fronteiras para a sua expressão? Não? Como é que olha para este problema? Fronteiras eu não diria, porque isso Ou limites? pressupõe que sátira se oporia a humor. O humor é um patamar diferente do espírito satírico.
O humor, como a sátira, pressupõem digamos, uma escala de inteligência já muito elevada. Para nós sermos satiristas ou para exercermos espírito de humor sobre a realidade, é preciso conhecê-la muito bem. Claro. Preciso estudar a realidade muito bem. Só a partir daí é que podemos fazer humor com a realidade. Sem a conhecermos, não conseguimos. E o humor é também uma manifestação de inteligência. Por isso eu prezo muito as pessoas que têm espírito de humor. Desde logo consigo próprios, que não se levam demasiado a sério. E isso vem antes do meu convívio com Gil Vicente. E fala na liberdade, que é um tema atualíssimo. Foi sempre, não é? Quer dizer, recuemos até aos gregos e este tema vem de lá e continua. A liberdade, sim, porque voltemos a Gil Vicente. Sabe como é que termina a obra de Gil Vicente? Termina com uma peça centrada nesse tema. Floresta de Enganos é a última peça dele, em 1536, e no início surgem duas figuras enigmáticas, um filósofo e um parvo. O filósofo vem amarrado a um parvo e queixando-se de que a sua missão de filósofo não foi reconhecida e foi punida. Ele diz que esteve em cárcere, em prisão, muito tenebrosa, justamente porque quis ser filósofo. Ora, a missão do filósofo é a de proclamar a verdade. E a de não ter receio de o fazer. Para que serve um filósofo se não servir para isso? E essa figura que toda a gente identifica com o próprio Gil Vicente, no fundo encobre o preço que Gil Vicente teve de pagar por esse apego à liberdade de denunciar aquilo que lhe parecia mal. Gil Vicente é anterior à Inquisição, mas os sistemas repressivos ou condicionadores da liberdade da expressão são muito anteriores a todas as Inquisições e são muito posteriores à extinção de todas as Inquisições. Condicionar a liberdade da expressão há de ser sempre um propósito de todos os poderes totalitários. No tempo de Gil Vicente, no nosso tempo e no futuro. Mas no futuro, daqui a 50 anos, cá estaremos depois para fazer o balanço. Se me convidar. Há pouco referiu o nome de Sá de Miranda, não é? Que ao contrário de Gil Vicente, enfim, teve uma vida bastante mais prolongada. O Sá de Miranda, eu creio que, de certo, enfim, claro que é um escritor assim, completamente diferente, mas não deixa também, em certo sentido, segundo julgo crer, também ser um crítico do seu tempo, não é? Quer dizer, quando ele num dos seus poemas diz algo do género de e ao sabor da canela se vai o país despovoando, não é? Enfim, os termos completamente exatos não são estes, mas... Ao cheiro. Ao cheiro da canela. Exatamente, ao cheiro da canela se vai o país despovoando. Enfim, que de Castela não vem o perigo. Não soa ainda a guerra. Exatamente, não há o perigo da guerra, mas e depois refere o centralismo de Lisboa, já à época, não é? Que é uma coisa que nós hoje tanto discutimos e, no fundo, já há 500 anos, enfim, ele discorria. Há aqui também uma certa contemporaneidade nisto, não é? Quer dizer, portanto, ou seja, um olhar crítico numa outra lógica, no outro sentido, mas não deixa de ser também muito curioso este olhar. Sem dúvida. Gil Vicente e Sá de Miranda não tomavam café juntos, portanto, Claro, de certeza absoluta, mas convergiam nos mesmos focos de crítica. Portanto, todos eles viam com maus olhos as mudanças que testemunhavam e que resultavam da expansão, designadamente da expansão asiática. Exato. Da expansão asiática, que eles tinham como descaracterizadora
da missão do reino. Sá de Miranda só diferia de Gil Vicente na estratégia e no tom, mas os focos a que se dirigia eram exatamente os mesmos, como muito bem refere. Gil Vicente na corte e Sá de Miranda fugindo dela. Exatamente. Sá de Miranda indo para cerca de 60 léguas, aquilo que nós hoje chamaríamos o interior, que na altura começava a sofrer justamente desse flagelo. Ele também viveu e foi viver em Itália, não é? Desculpe? Sim. Portanto, andou por Itália, pelo menos 5 anos. Esse período em que Sá de Miranda andou por Itália proporcionou-lhe o cosmopolitismo. Exatamente. Que era raro na época, não é? E deu-lhe realmente a cultura que lhe permitiu depois escrever uma obra fantástica. É curioso que Sá de Miranda esteja tão desprezado no nosso cânone escolar. O nosso cânone escolar não é estudado, quer dizer, é perfeitamente possível que um jovem, uma jovem, termine o 12º ano sem nunca sequer ter ouvido o nome dele. Exato. Ou sequer ter ouvido o nome de Fernão Mendes Pinto, por exemplo, Exatamente. Que é outro escândalo, não é? Quer dizer, talvez o nosso primeiro grande repórter. Escândalo, quer dizer, ouvir o nome, quer dizer, a peregrinação tem dezenas e dezenas de capítulos, nenhum deles com extensão superior a 4 páginas, que custava selecionar 2 ou 3 capítulos, e há capítulos tão impressivos, tão fortes, e que dizem tanto daquilo que nós somos como comunidade. Até o próprio Fernão Lopes, as crónicas de Fernão Lopes são notáveis, não é? As crónicas de Fernão Lopes, algumas mais do que outras, mas sob o ponto de vista estilístico e sob o ponto de vista da língua, são insubstituíveis, não é? Mas estávamos a falar... Eu diria que até são bastante jornalísticas, sim. Jornalístico também? Sim. Isso tem razão completa. Ainda hoje os jornalistas têm muito a aprender com a maneira como, sobretudo na crónica de Dom João I, na primeira parte, se descrevem atos de massas. Sim, atos de massas. Como é que a psicologia individual fica anulada perante o comportamento das massas. É absolutamente fantástico. Há poucos repórteres hoje que consigam fazer aquilo. E sobretudo na época em que ele não ficou apenas só com o olhar do passo real, não é? Portanto, quer dizer, essa preocupação que ele teve de dar o salto, não é? E ter o seu olhar, exatamente, que é absolutamente pioneiro, não é? Completamente. Portanto, Sá de Miranda e Gil Vicente não tomavam café juntos, era aquilo que eu queria dizer, mas eu diria, se tivesse havido um intermediário paciente, tê-los-ia reconciliado e teria convencido um e outro que estiveram muito mais vezes do mesmo lado do que em lados opostos. Eles opunham-se sobretudo do ponto de vista estético. Sá de Miranda, um homem do Renascimento, um homem de fontes greco-latinas e fontes bíblicas, e Gil Vicente, um homem muito mais solto, muito mais ligado, por exemplo, à tradição do teatro europeu medieval, mas um homem muito culto do ponto de vista teológico também. Muito culto. A cultura teológica de Gil Vicente é impressionante. Ninguém consegue escrever as barcas. O Alto da Alma, as 3 barcas e o Alto da Alma, sem conhecer muita teologia. Onde é que ela foi buscar? Não sabemos. Sabemos que Sá de Miranda andou por Itália. Não sabemos por onde é que Gil Vicente andou até chegar à corte, em 1502. Eu tinha pedido ao Soutor para trazer, enfim, ao seu livre-arbítrio, 2, 3 livros que, por razões, enfim, que vai partilhar connosco, lhe agradam particularmente. Não sei se a escolha tem a ver com a área do seu trabalho, da sua investigação, se tem a ver com áreas completamente diferentes. Eu pedi-lhe que, estou a olhar para eles, para os livros que trouxe, não consigo ver os títulos aqui, mas eu pedi-lhe que, por ordem de preferência ou não, que falasse, enfim, sinteticamente sobre cada um deles e porque a escolha. Muito bem. Então, o primeiro livro que eu trouxe chama-se Crises das Humanidades. E é um livro que saiu, e esta é aqui a surpresa, em 1973. Se o livro saísse hoje,
nós Não nos admirávamos muito. Mas em 1973, este autor norte-americano pediu a um conjunto de colegas americanos de várias áreas humanísticas, história da arte, filosofia, vários tipos de ciências sociais, línguas clássicas, que fizessem um diagnóstico sobre o que se estava a passar em cada uma dessas áreas. E o livro impressiona porque há um denominador comum, ou dois denominadores comuns a essas diferentes sub-áreas. E quais são esses denominadores comuns? Um deles é a fragmentação. Todos eles diziam que as humanidades estavam em crise porque estavam a consentir na ultra-especialização que afetava as ciências, na altura tidas por exatas. E todos eles denunciam isso no seu campo de estudo, como isso é atual. Até onde é que foi a fragmentação? E é muito curioso ver que em 1973 todos identificaram a fragmentação como um perigo potencial para as humanidades, porque eles entendiam que a partir do momento em que as humanidades consentem ou vão atrás dessa pulsão fragmentadora, se podem, o termo é deles, suicidar-se. É curioso como em 1973 a fragmentação era apontada como um perigo para as humanidades. O outro denominador comum é que todos eles dizem, todos ou quase todos, há um que não diz, que está a acentuar o divórcio entre aquilo que o humanista pesquisa e aquilo que consegue ensinar. Aquilo que o humanista pesquisa e escreve deixa de interessar aos seus alunos. Isto em 1973. Quer dizer, até aí, aquilo que o humanista produzia, o livro que fazia, era o livro que servia de base ao estudo dos alunos. E agora, os humanistas destas diferentes áreas começam a dizer que os alunos que têm à frente já não têm capacidade, interesse, curiosidade de ler aquilo que eles próprios escrevem. E, portanto, fui buscar este livro, premonitório, que é um livro que já tem, ora, deixe ver, quase 50 anos. 50 anos. 50 anos. 773 já tem 51. 51 anos, que diz que as humanidades corriam estes dois riscos e que esses riscos eram riscos suicidários. Depois trago, com muito gosto, um livro que é recente, Horácio, Poesia Completa, tradução e comentário de um colega nosso chamado Frederico Lourenço. Nada mais, nada menos do que a primeira edição das obras completas de Horácio. Há uma edição completa, ou tida por completa, do século XVIII, mas o próprio Frederico Lourenço prova que essa edição, essa tradução é uma tradução muito seletiva, por exemplo, ignorava deliberadamente aspectos tidos por escandalosos da poesia deste grande poeta ocidental. Mas é mesmo um grande poeta. Sim. Ao lado de Virgílio, não temos melhor na poesia latina, e não sou eu que o digo. É uma edição primorosa, porque é uma edição bilíngue. Para quem quiser exercitar o seu latim, pode perfeitamente ver. Isto é uma maneira também de voltar a estudar um bocadinho de latim, ver o português e ver o latim ao lado. Mas é uma edição que, para além de uma introdução primorosa porque é explicativa e porque é breve, é uma edição, é uma introdução com poucas páginas, mas onde o leitor fica a saber o que deve para começar a ler a obra. Tem cerca de 200 páginas de notas explicativas, de comentários, em alguns casos, em muitos casos, comentários que abrem pistas absolutamente novas. É que Horácio está na base, é um dos principais fundamentos da poesia europeia. E nós não tínhamos em português uma tradução
da poesia completa de Horácio. E agora temos. E por isso eu fico muito contente por ter aqui este livro à frente. E por último, um livro imprevisto, um livro muito pouco conhecido, que se chama Os Lusíadas, que Estamos nos 500 anos. rapaz de feitio belicoso, de feitio complicado, deu à estampa em 1572, portanto há 450 anos. É um livro que é dado a estudar a todos os portugueses quando têm 14 e 15 anos e que, em muitos deles, numa percentagem muito elevada, lhes não provoca uma emoção muito positiva. E eu sou capaz de entender porquê. Não é hoje o dia para esclarecer esses motivos, mas deixa neles não digo um trauma, seria uma palavra exagerada, mas quando se tem 14 ou 15 anos e estudar os Lusíadas, está criada uma situação de risco. Está criada uma situação de risco. Eu tenho muitas dúvidas acerca da maneira como os Lusíadas são hoje estudados na escola. Porque o objetivo deveria ser deixar nos adolescentes o desejo de conhecer mais alguma coisa e não o efeito de saturação. Exato. Que muitas vezes resulta do contacto com textos do século XVI em adolescentes, não digo crianças, mas adolescentes, 14, 15 anos, que podem não ter a preparação. E, no entanto, estamos perante um grande livro, um enorme livro. Camões escreveu os Lusíadas durante, não sabemos, mas pelo menos mais de uma década. São 8.816 versos, cá está outro livro com uma versão, com uma dimensão oficinal muito forte. Muito grande. Eu costumo dizer aos estudantes, se não admiram suficientemente Camões, ponham-se a escrever uma história em verso, com uma pena de ganso, a molhar de cada vez que chegam ao fim de uma linha, em papel rugoso, nada tem a ver com o papel que hoje se vende, o papel macio que hoje se vende na Vorten, não tem nada a ver com isso, um papel rugoso. Portanto, é um trabalho árduo, até do ponto de vista da musculação, e, no entanto, Camões escreveu neste livro muitas coisas, e muitas coisas que são atuais. A ideia, por exemplo, de que os portugueses têm a vocação e a necessidade de partir, de não se acomodarem, a coragem que Camões demonstra neste livro, criticando tanta coisa. Como se enganam aqueles que reduzem os Lusíadas a um manifesto patriótico, nacionalista. Sim, quase colonial. Os Lusíadas não são nada disso. Os Lusíadas são muito, não só mais, mas são algo de diferente. Os Lusíadas são um manifesto de inquietação, de perturbação, também de esperança, mas de esperança utópica. A esperança utópica é aquela que tem mais capacidade criadora. Por isso, nós não podemos passar sem este livro. Este livro foi editado pela primeira vez em 1572 e só em 2023, o ano passado, surgiram, que me lembre, 3 ou 4 edições novas, e acredito que em 2024 e 2025 surjam mais, porque vão ser anos camunianos. E por isso eu trouxe este livro, que comecei a ler há muitos anos e ainda não consegui deixar de ler. Ora, assim vale a pena. Quer dizer, um livro que não nos deixa e que nós não conseguimos deixar é um livro que merece ser trazido para uma entrevista como esta. E aqui estão os 3 livros que me permito destacar. E acho que é a forma excelente também para depois dos Lusíadas, depois de Camões, não podemos dizer mais nada, não é? Portanto, eu acho que é a forma ótima de terminarmos. Aliás, lembro-me sempre daqueles inquéritos que antigamente se fazia dos jornais, e uma vez perguntaram, o Jornal Expresso perguntou ao professor Orlando Carvalho,
saudoso professor catedrático de Direito, a pergunta era qual era para ele o maior escritor português vivo. E a resposta dele foi Luís de Camões. Ao pé dele todos os outros estão mortos. Portanto, e eu acho que Não conhecia essa resposta, mas concordo inteiramente com ela. É só preciso lembrar que o professor Orlando de Carvalho, para além de ser um eminente jurista, era também um poeta. Sim. E só os poetas conseguem compreender a grandeza dos outros poetas. E quando se percorre muita poesia, depois se chega a Camões, nota-se que há aqui uma temperatura diferente. Completamente. Uma temperatura diferente. Muito obrigado, Sr. Doutor. Ora, essa. Foi um prazer. Obrigado eu. Um gosto grande. Boa tarde.